Deus é infinito, nós somos finito. Deus é eterno, nós somos limitados. Foi disso que tratou Moisés no Salmo 90. Fique conosco para aprender um pouco mais acerca deste assunto. A paz do Senhor para você que nos acompanha a partir deste momento. Convidamos a estar conosco por alguns minutos, onde iremos discorrer sobre mais um assunto muito importante para o público jovem da Escola Bíblica Dominical. Desta feita, iremos tratar da lição de número 8, que tem como título Alcançando um Coração Sábio. Amém? Parabéns para você, professor e professora da Escola Bíblica Dominical, que todo domingo está ali de frente da sala de aula, preparado para levar o melhor ensino da Palavra de Deus para os seus alunos. O público jovem da Escola Bíblica Dominical é um público, com certeza, ansioso por conhecimentos teológicos, e você, professor e professora, precisa fazer com que o seu aluno se interesse cada vez mais por estes assuntos, pois a Bíblia é sagrada, a Palavra de Deus, a Palavra eterna, que contém as verdades eternas, ela tem as respostas para esses jovens. Amém? Mas vamos assim discorrer sobre este assunto tão importante. E eu gosto sempre, você, claro, professor e professora, também em sala de aula, é bom no início da aula voltar, mencionar o tema geral do trimestre. E o tema geral que estamos estudando nesse segundo trimestre de 2023 é encorajamento, instrução e conselho. Alcance uma vida cristã feliz com os ensinos dos Salmos. Então, estamos estudando o livro dos Salmos. Muitas riquezas para a nossa vida espiritual, nossa vida cotidiana, Os Salmos têm muito a nos ensinar. E esta lição que vamos tratar a partir de agora, que é a lição de número 8, dentro desta temática, tem o título Alcançando um Coração Sábio, um assunto de grande relevância para o público jovem. Sabe por quê? Porque vai tratar da brevidade da vida. Quando somos jovens, adolescentes, parecemos que vamos viver eternamente, Estamos no vigor da vida, estamos no período áureo da nossa vida, cheio de sonhos para realizar, cheio de expectativas, mas essa lição vai nos fazer refletir acerca da brevidade da vida, diante da eternidade de Deus. Há esta comparação sendo feita no Salmo 90. Deus é eterno, nós somos limitados, mortais. Deus é infinito, nós somos finito. Este salmo, queremos já de início trazer algumas considerações acerca deste Salmo 90. E é bem verdade que muitas pessoas, às vezes, pensam que os salmos foram escritos só por Davi, O salmo tem... Muitas pessoas têm essa coisa em mente, que os salmos foi escrito por Davi, todos os 150 salmos, Mas, na verdade, Davi escreveu mais de 70. Só que dentro desses 150 salmos, há um salmo escrito por Moisés, isso mesmo, o legislador de Israel. Moisés, que cresceu no palácio do faraó, que saiu lá do palácio e foi caminhar, fugindo do Egito, e foi parar na terra de Midian, ali. Então a história de Moisés é riquíssima. Em seguida, Deus fala com ele do meio da sarça e pede para ele ir libertar o seu povo lá do Egito. E justamente este Moisés é que escreveu este Salmo 90. Deixe claro para os seus alunos, que os Salmos, o livro dos Salmos, não foram escritos somente por Davi, mas tem vários outros
autores. Com certeza na primeira aula foi tratado acerca deste assunto. Mas alcançando um coração sábio, né? Você vê que o título da lição fala em alcançando. Isso nos remete a uma ideia de progresso, né? Uma ideia de algo gradativo, ou seja, aquele processo de a gente alcançar um coração sábio. E não dá para a gente deixar de falar nessa questão de coração, né? A Bíblia menciona muito a palavra coração, mas bem verdade que não é este coração físico, né, que bombeia o sangue, não se refere diretamente a este coração, mas vamos ver mais adiante. O texto principal desta lição se encontra em Salmo 90, verso 12. Salmo 90, verso 12. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Esse é o texto principal desta lição. O resumo da lição: contemplar a eternidade de Deus e constatar a nossa finitude e fragilidade é um bom início para alcançar um coração sábio. Veja o resumo da lição. Interessante que começa falando contemplar a eternidade de Deus, né? A gente, claro, que não consegue enxergar eternidade, porque é eterno, não tem começo nem fim. Mas o que o comentarista da lição quer trazer para a gente, né, é que a gente faça essa comparação, né? Somos finitos, somos limitados, mas Deus é eterno. Então vamos, dentro do nosso limite de compreensão, né, olhar para a eternidade de Deus, pois vamos constatar que somos pequenos, finitos, frágeis, limitados. E isso é bom, um bom início para alcançar um coração sábio. Mas por quê? Na lição, nós vamos tratar melhor o primeiro tópico, o segundo tópico, o terceiro tópico. Com certeza, na sala de aula, o professor, junto com os alunos interagindo, irá, né, esclarecer melhor esta questão para os seus alunos. Esse olho no olho, né, deixar o aluno, né, falar para saber qual o nível de conhecimento do aluno acerca deste assunto. Isso é muito importante. Objetivos dessa lição: primeiro, explicar a eternidade de Deus e a mortalidade do ser humano. Segundo objetivo, conscientizar de nossos equívocos. E terceiro objetivo, compreender que a sabedoria traz esperança. Então veja que vamos tratar da eternidade de Deus, da mortalidade do homem, nos conscientizar, né, sobre os nossos equívocos e, por fim, compreender que sabedoria traz esperança. Amém? Mas vamos a um pequeno intervalo e retornaremos em seguida. Estamos de volta e desta feita trazendo mais umas considerações acerca do Salmo 90 que estamos estudando. Não vamos aqui estar lendo, né, a lição, porque a lição já vem bem explicada, nem estar repetindo, né, o comentário ali da lição, mas vamos tentar trazer subsídios que venham enriquecer a aula do professor. E como falamos no início, vamos só acrescentar um pouco mais acerca deste salmo, né? A autoria do Salmo 90 é atribuída a Moisés, o legislador de Israel. Por isso, este salmo é tido como o mais antigo dos salmos. Moisés, como a gente sabe, né, está registrado ali a sua história no Pentateuco, né, Moisés. E Davi vem bem depois. Eu falo Davi porque a maior parte dos salmos, né, se for dividir por autores, mais de 70 foram escritos por Davi. Davi veio bem depois de Moisés. Então temos aí a autoria do Salmo 90 atribuída a Moisés, e por isso é tido como o salmo mais antigo, né, escrito. Trata-se de um salmo em forma de oração. É uma poesia, né, uma oração em forma de poesia, escrita por Moisés.
Alguns estudiosos da Bíblia afirmam que este salmo foi escrito antes da saída do Egito, antes do Êxodo, né? Alguns autores afirmam isso, mas outros afirmam que foi durante, né, a peregrinação pelo deserto. Outros autores afirmam que este Salmo 90 foi escrito durante a peregrinação pelo deserto, né? Inclusive, chegam a afirmar que este salmo era para ser entoado, né, na liturgia, né, no culto em que o povo de Deus, o povo de Israel, prestava culto a Deus. Desta feita, né, era feito através ali do tabernáculo, aquela tenda que era montada e desmontada, né? As pessoas ofereciam sacrifícios a Deus. E outros afirmam que este salmo foi escrito durante também o período em que Moisés estava para morrer, né? O interessante é que na Bíblia de Estudo Cronológica a gente encontra esse Salmo 90 entre os capítulos 33 e 34, aliás, 32 e 33, entre o 32 e o 33 do livro de Deuteronômio, né, na Bíblia de Estudo Cronológica. É uma Bíblia, né, que você encontra na CPAD, na Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E esta Bíblia ela vem organizada por ordem cronológica. Ordem cronológica. A gente falando aqui de cronológico, né? Interessante que este Salmo 90, ele trata do Kairos, né? O tempo de Deus. Ou seja, Deus não se encaixa no tempo Cronos, o tempo humano, né? Porque Deus ele é eterno. E este tempo conhecido como Kairos, é o tempo de Deus. Enquanto que o nosso tempo limitado, que se pode contar, é chamado de tempo cronológico. A divisão dos salmos, né, inclusive na lição de professor, está aí no início. Esta divisão é muito importante o professor usar esse auxílio, né, na sala de aula. E eu reforço aqui que é muito importante o professor se esforçar, pedir ajuda do dirigente da Escola Bíblica Dominical, né, em alguns lugares é conhecido como superintendente. Pedir ajuda, se caso não conseguir, para ter um quadro, né, para escrever ali, talvez adquirir cartolinas, outros conseguem até um data show, ou seja, recursos visuais que venham enriquecer a aula, como também venham trazer uma eficácia maior em relação ao aprendizado do aluno. A gente sabe que quando a gente ensina apenas falando, o nível de aprendizado é um. Quando a gente ensina, além de falando, mostrando figuras, né, escrevendo, o nível de conhecimento ele aumenta. Então a divisão desse salmo por assuntos está dividida da seguinte forma. Primeiro, a soberania de Deus, do versículo 1 ao 6. A gente começa lendo o Salmo 90. Senhor, Tu és o nosso refúgio, sempre de geração em geração. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade Tu és Deus. Aí o 6 diz o seguinte: germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. Se referindo a Eva, né? A relva que brota e logo seca. Ou seja, essa comparação, a eternidade de Deus com a brevidade da vida do ser humano. A segunda divisão deste Salmo 90 fala sobre a brevidade da vida, do verso 7 ao 12. O verso 7. Somos consumidos pela tua ira e aterrorizados pelo teu furor. O 8. Conheces as nossas iniquidades, não escapam os nossos pecados secretos à luz da tua presença. Então, Deus, né, o salmista aqui, no caso Moisés falando, ele mostra que somos consumidos. Por quê? Pelos nossos próprios pecados, pelas nossas próprias transgressões, né? E mostra aqui que Deus, ele vê tudo,
Não há nada que possamos esconder diante de Deus. Nossos pecados ocultos, Deus vê, né? Como se Deus colocasse uma luz, né? E iluminasse todas as nossas fragilidades. E no verso 12, que é um dos mais conhecidos, inclusive é o texto principal da lição, vai falar o seguinte: ensina-nos a contar os nossos dias para que nosso coração alcance sabedoria. Na terceira parte deste salmo vai falar sobre a súplica pelo favor de Deus. A súplica pelo favor de Deus. Se observarmos que foi escrito por Moisés, e Moisés foi um líder que conduziu milhares de pessoas, né, que foram tirados do Egito pelo braço forte do nosso Deus, sendo conduzidos até Canaã. E aí Moisés, podemos observar que Moisés pode estar se referindo àquele povo. E a gente sabe, quando a gente começa a estudar ali Êxodo, né, principalmente, o quanto o povo, né, em certos tempos, em certas ocasiões foram, né, murmuradores, foram ingratos com o próprio Deus, né, chegaram a tirar a paciência de Moisés, numa linguagem bem coloquial, né? Chegaram a tirar a paciência de Moisés, né, aquele líder. E aí, nessa última parte deste salmo, né, vai falar o seguinte, no verso 13: volta-te, Senhor, até quando será assim? Tem compaixão dos teus servos. O 14: satisfaze-nos pela manhã com teu amor leal, e todos os nossos dias cantaremos felizes. O 15: dá-nos alegria pelo tempo que nos afligistes, pelos anos em que tanto sofremos. Sejamos manifestos os teus feitos aos teus servos, e aos filhos deles o teu resplendor. Esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano. Consolida para nós a obra de nossas mãos, consolida a obra de nossas mãos. Mas eu quero avançar um pouco, né, e trazer uma rápida explicação acerca do verso 12, que fala: ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. E a gente sabe que a Bíblia Sagrada, ela usa muito linguagem figurada, né? E no caso do coração aqui, né, não é o coração físico que bombeia o sangue, mas o nosso âmago, o nosso ser, né, é o reservatório daquilo que somos, é a sede do intelecto. Você pode até ler com seus alunos em sala de aula Gênesis capítulo 6, versículo 5, né, que vai falar também sobre coração, mas voltado para os nossos sentimentos, nosso intelecto, né? Também Salmo 119, verso 2, a sede da vontade. A gente vai ver também esta linguagem figurada sendo tratada em Romanos capítulo 10, versículo 9, Romanos 10 e 9. Então, quando fala de coração, né, fala do nosso ser, do nosso intelecto. Então, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos sabedoria. O que quer dizer isso? Para que possamos, olhando para a eternidade de Deus e a nossa finitude, adquirir sabedoria com Ele, porque temos um tempo limitado aqui, e esse tempo passa de forma muito rápida. Um dia desse éramos criança, depois jovens, adultos, chegamos à idade mais avançada, né, que muitos conhecem como melhor idade, depois dos 60 anos. E nesse próprio Salmo 90 vai falar, né, Moisés ele escreve o seguinte, sobre a questão da brevidade da vida. Veja o que Moisés escreve: os anos de nossa vida chegam a 70 ou 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Então, a maior lição, né, desta aula é que nós possamos
com Deus, através da sua palavra, adquirir sabedoria para saber viver da melhor forma aqui nesta terra, neste período curto que temos. Deus é eterno, nós somos limitados, e que possamos pedir a Deus sabedoria para sabermos viver de acordo com a sua vontade aqui na terra, alcançando cada dia mais sabedoria na presença de Deus. Que Deus abençoe a sua aula, professor e professora. Não esqueça de se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Compartilhe com outras pessoas, curta, acione a notificação, comente, dê um feedback para nós. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe em nome de Jesus. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.